Quero começar esse tempo com vocês aqui, essa mensagem, fazendo a seguinte pergunta para você. Você se considera uma pessoa generosa? Não responda rápido, pensa. Pense. Você se considera uma pessoa generosa? Quando você vê alguém pedindo ajuda na rua, qual é a sua primeira reação? Quando a comunidade anuncia uma necessidade dela, qual é a sua primeira reação? Quando um amigo seu, ele precisa de ajuda financeira, qual é a sua primeira reação? Como você se sente? A maioria de nós, baseado nessa pergunta e nas afirmações que eu fiz, diria, sim, eu sou generoso. Mas eu quero apresentar para vocês um problema nessa manhã. Um problema que nós estamos envoltos nele. Nossa definição de generosidade está errada. Não se trata apenas, irmãos, de ser generoso. É muito além do que isso. A Bíblia, o estilo de vida que Jesus nos apresenta, nos ensina e que nos chama a nós sermos imitadores, não fala que nós temos que ter atos de generosidade, mas ele nos chama a nós vivermos generosamente. É diferente. Nós somos chamados a viver, é um estilo de vida. E é um estilo de vida que traz leveza sobre nós. Nós confundimos generosidade com atos espontâneos de doação. E são duas coisas totalmente diferentes. Atos espontâneos de doação não é generosidade. Generosidade é um estilo de vida. Por exemplo, quem é que é casado? Cadê os homens? O brado dos leões. A esposa fala o seguinte: você não me ajuda em casa. E aí você fala assim: lógico que eu ajudo. Você lembra que eu lavei a louça faz 2 semanas? Isso é ajudar? Isso é um ato de esmola. Ser generoso é ter uma vida de generosidade. Esse ato de lavar a louça foi um ato isolado na sua história, que você se lembra com muito orgulho, mas que ela fala o seguinte: você não faz nada em casa. Brincadeiras à parte, nós precisamos aprender e definir o que é generosidade. Eu me recordo, no ano passado, logo no começo do ano, eu fui almoçar, depois, após um culto de domingo, eu fui almoçar com a Fabiana num lugar, e eu não sei se isso é defeito ou se é qualidade. Vocês me dizem isso. Mas eu sou muito observador com o que está acontecendo ao meu redor. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, mas eu sei tudo o que está acontecendo ao meu redor. E eu estava ali na mesa, almoçando com ela, e tinha ali 2 amigos conversando e discutindo sobre dinheiro. E aí um falava: eu trabalho duro, eu pago meus impostos, pago minhas contas. Aí ele fala: por que ainda tem que ajudar os outros? Aí ele dizia assim: cada um que cuide dos seus problemas. Aí o outro respondeu para ele: mas e a solidariedade? E, traduzindo, e a generosidade? Ajudar quem precisa. E aí esse respondeu o seguinte, que marcou meu coração: solidariedade é bonito no Instagram. Na vida real, ninguém vai me ajudar se eu precisar. E aquilo me pegou, porque eu percebi que a nossa cultura, ela gerou uma mentalidade de escassez. A nossa cultura gerou uma mentalidade de escassez. Essa mentalidade diz o seguinte: se alguém ganha, eu perco. Se alguém está ganhando, eu estou perdendo. Se alguém tem mais, eu tenho menos. Mas o que mais me perturbou não foi a conversa de uma mesa paralela em que eu, de abelhudo, estava ouvindo, não. O que mais me preocupa é que essa mentalidade, ela entrou na igreja.
É uma mentalidade que se enraizou no seio da igreja. E hoje, meus irmãos, nós somos reféns da síndrome da escassez. Nós somos reféns disso. A nossa geração, ela foi treinada para pensar primeiro em eu e depois em nós. Em primeiro lugar vem, depois. Esse é o treinamento da nossa geração. E somos cristãos, vamos à igreja, cremos na palavra, cremos que a nossa vida é transformada pela palavra, mas nós internalizamos essa mensagem sem nós percebermos. E isso faz parte do nosso dia a dia. Nós oramos pelas nossas necessidades. Oramos ou não oramos? Oramos. Ontem oramos a oração de primícias. Oramos pelas nossas necessidades, oramos pelas nossas vidas. Mas eu quero te perguntar algo. Quando foi a última vez que você orou por uma oportunidade de ser generoso? É assim. Nós internalizamos isso. E aí o que acontece? Nós vivemos com medo. Nós vivemos com medo. Medo de que se eu der vai faltar. Medo de que se eu abrir mão eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Medo, medo e medo. Só que o que me deixa mais, como posso falar para você? Mais pensativo é que essa mentalidade, ela cria um ciclo vicioso. Essa mentalidade, ela vai criar em nós um ciclo vicioso. Eu não sou contra, eu sou a favor, defendo isso, minha formação é de gestão financeira, não trabalho na área de finanças, eu sou empresário em 2 setores totalmente diferentes. Mas eu defendo isso. Mas muitas vezes isso se torna um ídolo na vida das pessoas. Por quê? Porque nós começamos a não mais ter uma reserva de emergência. Mas nós começamos a acumular. Nós acumulamos porque temos medo. Medo do que pode faltar. Nós não fazemos uma reserva para uma emergência, não é isso, Gabriel? Mas nós acumulamos porque temos medo. E aí o que acontece? Esse acúmulo, ele vai nos dar o quê? Uma falsa segurança. E aí essa falsa segurança te faz confiar mais no dinheiro que em Deus. E aí vem quanto mais você confia no dinheiro, menos você confia em Deus. Sabe o que é isso? Isso é um problema espiritual disfarçado de sabedoria financeira. Temos que ter uma reserva? Sim. É importante? Sim, muito importante. Na época da pandemia, eu só tinha uma empresa e ela estava no auge, uma representação comercial, estava no auge dela. Estava muito bem. Foi a melhor época da minha representação, foi na época da pandemia, de 2019 para 2020. Irmãos, eu vendia tudo. Não sobrava mercadoria para cliente. Só que veio a pandemia. As lojas fecharam. Eu trabalho com loja. E o que aconteceu? Eu não trabalhei. O que me sustentou nos primeiros meses, sabe o que foi? Uma reserva de emergência que eu tinha. Aí, a partir dali, eu pesquisei outro ramo e hoje eu sou empresário dos 2 ramos. Nós precisamos ter reserva, sim, reserva de emergência. Mas nós não podemos acumular. Acumular. Porque quando esse medo vem, quando nós confiamos no dinheiro, sabe o que acontece? Isso afeta o nosso casamento, porque você começa a discutir sobre dinheiro. Você começa a brigar com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo por causa de dinheiro.
Isso afeta os seus filhos. Porque os seus filhos começam a aprender que a segurança deles está na conta bancária e não no Senhor. Afeta a sua paz, sabe por quê? Porque você nunca vai ter o suficiente. Então, existe uma verdade incômoda aqui para mim e para você. A verdade é que a nossa relação com o dinheiro revela mais sobre a nossa fé do que aquilo que nós falamos aqui aos domingos. E eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao verso 14. Nós vamos, na realidade, estudar 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9, o contexto dos dois capítulos, mas eu vou pegar alguns pedaços que eu quero trazer alguns ensinamentos para mim e para você aqui nessa manhã. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 5 ao verso 14. Cadê a Tamara? Tamara, por favor, só por favor, vem aqui. Segunda Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao verso 14, vai nos dizer o seguinte: como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Não, eu estou lendo errado. Eu estou lendo a partir do verso 9. Vocês me ajudam também, né, irmãos? Vocês não me ajudam? Vocês precisam me ajudar, né? Estou voltando de férias, estou indo assim... Estou falando Smigol ainda, vocês têm que me ajudar. Como diz a Fabiana, né? Verso 5, 2 Coríntios 9, 5. Eu estava lendo o verso 9. Verso 5. Portanto, tá certo agora? Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que as ofertas que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária. E não entregue de má vontade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Verso 10. Pois é Deus. Quem é? Deus. Quem supre a semente para o que semeia. E depois o pão para o seu alimento. É Deus, meus irmãos. É Deus que supre. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente. E produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, repita comigo, em tudo. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Verso 12. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo.
E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Vamos entender um pouquinho o contexto do que o texto de 2 Coríntios está falando? Existe uma história por trás disso aqui. Não é só um texto que relata um episódio, mas existe uma história. Em primeiro lugar, a igreja de Corinto, ela era muito complicada. Ou seja, os corintianos sempre deram dor de cabeça em toda a história. Não vou falar de futebol não, prometo, tá? Eu estou enjoado hoje, mas eu não vou falar sobre isso. A igreja de Corinto ela era muito complicada. Incesto, divisão, orgulho. Mas Paulo amava aquela igreja. E num momento da história, havia uma fome terrível na Judéia. E nessa fome as pessoas elas estavam morrendo porque não tinham o que comer. E o que Paulo faz? Paulo, ele pede para as igrejas gregas ajudarem. Corinto ficava na cidade grega. A antiga cidade de Corinto fica no território da Grécia. Pediu para as igrejas gregas ajudarem. E a igreja de Corinto, quando recebeu o apelo de Paulo, falou, beleza, Paulo, estamos dentro. Quantas parcelas? O que a gente precisa fazer? Só que aí o que eles fizeram? Atrasaram. Procrastinaram. Não fizeram. Enquanto isso, em paralelo a isso, as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres demais, fizeram o oposto. Eles contribuíram dentro da necessidade da limitação deles. Aquelas igrejas da Macedônia, elas estavam passando por pressão, aflição, estavam passando por um momento difícil, mas dentro da dificuldade das igrejas da Macedônia, eles contribuíram com alegria. Mas não contribuíram com alegria porque eram ricos. Mas contribuíram com alegria porque eles tinham algo que a igreja de Corinto, na Grécia, não tinha, que era a generosidade. A igreja de Corinto era muito influenciada pela cultura grega, pelos deuses gregos. E quando Paulo escreve esse texto que nós lemos aqui, ele escreve para confrontar a igreja de Corinto. Mas ele não confronta trazendo culpa sobre eles. Mas é um confronto que convida os coríntios a quê? A entender algo profundo. E olha o que diz o verso 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. E aí Paulo fala, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aqui está a chave, meus irmãos. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. A Fabiana leu aqui, ela falou da multiplicação dos pães. A prova mostra que, ela fala que tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Aquele jovem não olhou a necessidade dele, que ele também estava com fome. Mas aquele jovem olhou a necessidade de um povo. Aquele jovem foi generoso. Aquele jovem não deu com tristeza. Ele não teve como perda. Mas ele sabia que aquilo que ele estava dando nas mãos de Jesus poderia fazer algo muito maior. E Paulo nos mostra aqui, começando do verso 7, que quando nós formos ser generosos, não é por obrigação, mas é com alegria. Porque quando eu dou por obrigação, eu estou dizendo que Deus está me forçando. O pastor está me forçando. Mas quando eu dou com alegria, Paulo está nos dizendo o seguinte, eu confio que Deus vai cuidar de mim na minha necessidade. Eu confio no Senhor e eu não confio nos 5 pães e nos 2 peixes. Eu confio em Jesus que pode fazer multiplicação. Agora, por quê? Por quê? Nós vamos conseguir dar com alegria. Paulo responde no verso 8. E ele diz o seguinte,
Deus é capaz, olha só, por que eu tenho que dar com alegria? Porque Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Deixa eu me traduzir isso para o português para vocês. Deus vai garantir que você tenha o suficiente para que você possa ser generoso sem medo. Porque é Deus quem cuida de nós. Mas tem mais. E aí no verso 9, como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Paulo está fazendo o que aqui? Paulo está citando Salmo 112. Pode marcar aí para você ler depois. Paulo está citando Salmo 112. E aqui está o grande ponto. Quando você é generoso, você está refletindo o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Olha para Jesus. Quem ele era? Rei do universo. Se esvaziou. Se fez pobre. Nasceu numa manjedoura. Trabalhou como carpinteiro. Olha só, o rei do universo trabalhando como carpinteiro. E a palavra diz que durante seu ministério, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Por que isso, meu irmão? Olha a generosidade de Deus. Para que você pudesse ser espiritualmente rico. Para que você pudesse ser cheio do Espírito Santo. Para que você tivesse segurança no Senhor. Para que você pudesse ter, e você tem, o status de filho de Deus. Tem um filho de Deus do seu lado, olha para ele. Faz um elogio para ele aí, fala, ó, você cortou o cabelo, fez a barba. Não fala que ele engordou não, tá, irmãos? Porque ele está no começo do ano ainda. Ele vai começar a academia ainda, né? Depois do carnaval agora, né? Era em janeiro, agora é depois do carnaval. Aqui está o princípio que eu queria. Se você entender isso aqui, a gente pode ir embora para casa. Generosidade é o reflexo de uma pessoa que já recebeu tudo de Deus. E, portanto, não tem medo de perder nada. Repita comigo, generosidade é o reflexo de uma pessoa que já recebeu tudo de Deus. E, portanto, não tem medo de perder nada. Não é sobre entrega, irmãos. Não é sobre entrega. É sobre o que você acredita que já recebeu. Eu quero ver com vocês 3 passos práticos para nós praticarmos a generosidade. Ainda em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9. Você pode ler depois o texto completo. Dei um resumo para vocês aqui. Mas o texto completo vai te fazer muito ensinamento. Quero ver até se essa semana preparar alguns devocionais para mandar no CG News sobre isso que nós aprendemos aqui. 3 passos práticos para nós praticarmos a generosidade. Primeiro lugar. Descubra sua verdadeira riqueza. E aí, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Olha só o que diz. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Quero completar esse texto aqui com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, se generosidade é reflexo do que eu creio que eu já recebi, então a pergunta é, o que eu recebi? O que eu recebi? O que exatamente eu recebi? Sabe, meus irmãos, muita gente entende isso, mas concorda com o princípio,
mas vive como se a verdadeira riqueza estivesse nos seus patrimônios, no seu saldo bancário e na sua estabilidade financeira. Enquanto essa for a sua definição de riqueza, generosidade sempre vai parecer nada na sua vida. Nós precisamos entender qual é a verdadeira definição de riqueza segundo a palavra de Deus. E Paulo começa de uma maneira genial. Irmãos, quanto mais eu leio as cartas paulinas, mais eu admiro ele. Eu tive a experiência de ir na prisão onde Paulo esteve preso. E quando eu estive ali, eu entendi muito mais Filipenses e Atos, o final do livro de Atos, do que somente ler. E eu aprendi a admirar ele ainda mais. E Paulo começa aqui, ele não começa pedindo dinheiro. Ó, Coríntios, vocês falaram que ia dar e não deram, agora a conta chegou. E é o seguinte, pessoal, vocês precisam dar um jeito. Não. Paulo começa de uma maneira brilhante. Paulo começa redefinindo aos coríntios o que é riqueza. E nós precisamos entender o que é riqueza. E Paulo começa fazendo isso por quê? Porque ele quer que as pessoas parem de medir a vida pelo que entra, pelo que ela tem, e comecem a medir a vida pelo que Deus já fez. Você já mediu a sua vida pelo que Deus já fez em você? Você já mediu a sua vida pelo que Deus já fez na sua família? A nossa tendência é medir a Deus por aquilo que nós ganhamos, recebemos e temos. Paulo começa brilhante. Antes de falar de generosidade, Corinto, nós vamos falar de graça. Vamos falar de graça, da graça de Deus. Porque, irmãos, presta atenção. Eu posso vir aqui e falar para você o que é generosidade. Você vai aprender uma lição. A generosidade da igreja não cabe de tudo aquilo que a gente fez, não nasce do colocação do forro que nós fizemos. Mas a generosidade do povo de Deus nasce de uma revelação. Que Jesus Cristo se esvaziou, que Jesus Cristo se fez carne, que Jesus Cristo morreu por nós e que hoje nós somos filhos. Nossa riqueza chama-se graça de Deus. A nossa riqueza é que a nossa condição de mortos e pecadores foi mudada para hoje filhos e que vão viver eternamente ao lado do seu Senhor. E aí está o texto que nós lemos em João. Deixa eu voltar aqui Ele não só nos salvou, Ele nos adotou. Ele não só nos perdoou, nos tornou filhos. E nós não fomos somente acolhidos, nós temos direitos. Direitos. E é isso que precisa descer do seu cérebro, meu irmão, para o seu coração. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E isso que precisa estar claro para você. E quando eu vivo isso, meu irmão, a generosidade ela muda de lugar. Porque aí eu começo a manifestar a generosidade porque é algo espontâneo. E aí deixa de ser o que eu vou perder e passa a ser o que eu posso expressar. Nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir a nossa verdadeira riqueza. Repita assim comigo: eu sou filho de Deus. Segundo, segundo lugar, coloque a sua fé à prova através da generosidade. Abra sua Bíblia comigo, ainda em 2 Coríntios, você já está aí, volte agora no capítulo 8. Volte no capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Verso 3. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E olha só o que Paulo diz. E o fizeram por quê? Iniciativa própria.
Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de poder participar da oferta ao povo santo. E o verso 5 diz que fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. As igrejas da Macedônia, primeiro, entregaram a si mesmas ao Senhor, e depois entregaram suas ofertas. Isso me recorda o texto de Lucas 19, que trata sobre Zaqueu. A história mostra que Zaqueu não fez um ato eu vou fazer uma boa ação. Fazer uma boa ação. Vou devolver o dinheiro de todo mundo. Não. Primeiro ele se entregou a Cristo. E qual foi a ação natural dele depois de se render a Cristo? Restituir e dar aos pobres. E aí aqui está a grande verdade que Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Se o seu coração está em Deus, queria dizer algo, o seu dinheiro vai refletir isso. O seu dinheiro vai refletir isso. Se o seu coração estiver na segurança material, o seu dinheiro vai refletir isso também. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que Deus nos dá a oportunidade de nós sermos generosos. Todos os dias. A grande pergunta é, quando eu sou generoso, eu faço isso com alegria ou com medo? Se você age com medo, eu queria dizer algo. Não é um problema com dinheiro, não. É um problema de fé. E você precisa aprender a lidar com isso. Terceiro lugar e último, dê o primeiro passo com alegria. E aí em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, lá na frente, Paulo diz, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe como a maioria das pessoas começa a ser generoso? Com medo. Fazendo conta. Com aquele pensamentozinho no fundo da mente. E se der e faltar? Por isso que Paulo é radical aqui. Por isso que Paulo é radical. Ele não diz apenas para você dar. Mas ele diz para você dar com alegria. E a alegria flui de um coração de uma pessoa que já entendeu o fundamental. O fundamental é que Deus é generoso. E quando eu sou generoso, eu estou refletindo o caráter dele. O que o Senhor quer que nós entendamos aqui é que nós precisamos praticar generosidade com alegria. Porque quando nós praticamos a generosidade com alegria, vem uma promessa. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Eu não dependo de mim. Eu não dependo do meu esforço. E trabalho, viu? Que nem um camelo louco. Mas eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. O Senhor não cuida de mim porque eu mereço. Ele cuida de mim porque Ele é generoso. O Senhor não cuida de você porque você merece. Aliás, nós não merecemos nada, não é verdade? Vocês já sabem disso, né? O que a gente merece? O quinto dos infernos. Mas o Senhor derramou sobre nós o quê? Graça e misericórdia. E hoje nós somos filhos. E nós somos isso por quê? Porque Ele foi generoso conosco. Mas Ele te cuida de você porque Ele é generoso.
fazer uma pergunta final para você. 3 perguntas finais para você aqui. O que você prefere? Viver com a paz de que sabe que Deus é suficiente? Ou viver com a ansiedade de quem acredita que precisa garantir tudo sozinho? Inclusive, depois na edição eu vou tirar esse testemunho meu, porque eu não quero que fique na edição, foi só para vocês aqui, porque, né, melhor assim. Segundo, viver com a alegria de quem pode abençoar outros, ou viver com o vazio de quem só acumula para si? O que você prefere, viver refletindo o caráter de Deus ou viver refletindo a mentalidade do mundo? Só o louvor pode subir? Para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar, você tem convicção de que já recebeu tudo em Cristo? Importante isso, viu, irmãos? Posso falar de generosidade, posso falar sobre ser generoso, mas se você não tem convicção de que você já recebeu tudo em Cristo, só vão ser atos isolados de generosidade. Não vai ser uma vida de quem vive generosamente. Segundo, o que tem regido a sua fé? O que tem regido a sua vida? A fé ou o medo? O que tem regido a sua vida? Talvez você esteja aqui hoje, mas a sua mente está na segunda-feira, começo de mês, os desafios que você tem pela frente. Quem tem aqui um monte de desafio amanhã, levanta a mão comigo. Deus, Ele é soberano. Ele tem cuidado de nós. Terceiro e último lugar. Isso é um conselho. Esta semana, ore todos os dias, não só por suas necessidades, mas ore também por oportunidades de ser generoso. Que isso entre na sua agenda e nós possamos viver dessa maneira. Porque se nós vamos nos assentar àquela mesa hoje, sabe por quê? É porque Ele foi generoso conosco e nos deu vida. Fique de pé no seu lugar comigo.